Olá, pessoal. Hoje, dia 16 de setembro, né? Eu sempre faço memória ao nascimento de Dom Estevão Bittencourt, ele que é a inspiração desse canal, monge beneditino do Rio de Janeiro, né? Ordem de São Bento, portanto. Ele é a grande inspiração do canal através dessas revistas que vocês estão vendo aqui atrás de mim, a Pergunte e Responderemos. Uma coleção pequena que eu tenho aqui, não tenho todas, mas são aí 5 décadas, né, meio século de evangelização respondendo às dúvidas da nossa fé. Então ele também hoje é um grande inspirador, né, tem como aí um grande representante do seu trabalho o próprio professor Felipe Aquino, né, que foi seu dirigido espiritual e que tem esse trabalho também de dar respostas conforme a fé e o magistério da igreja. Então, como sempre, né, Dom Estevão agindo aqui, e eu quero pegar três fontes que estão aqui na minha frente para a gente comemorar esse aniversário de Dom Estevão. Eu havia separado algumas perguntas e responderemos dele para falar sobre oração. E quando eu peguei hoje a data do aniversário dele para fazer, né, esse vídeo, eu me deparei com a primeira da pilha, para variar, vocês já ouviram isso aqui, né, e fala a grande oração pelo Brasil, e o mês é setembro, né, o mês da independência do Brasil, e justamente Dom Estevão está falando da oração pelo Brasil. E nós estamos aqui neste exato momento, não é? Em que é um combate acontecendo da Quaresma de São Miguel, não é? O Frei Gilson puxando milhares de pessoas aí na madrugada para rezar, o Brasil se mobilizando realmente em oração, né, contra essas ideologias que a gente sabe muito bem a origem e por que querem se implantar, né? Querem mais uma vez tentar destruir, não é, a fé cristã, os valores cristãos da nossa sociedade, para implantar aí consciências leves, dominar essas consciências, né? E, em suma, praticar mesmo o mal. Mas Dom Estevão aqui nos lembrou, é preciso rezar. E eu vou começar esse vídeo, antes de entrar no assunto, pedindo para que rezemos uma Ave Maria, né? Ele é um servo de Deus, já declarado pela igreja, tem um processo de beatificação iniciado pela própria comunidade, né? Foram as pessoas, os alunos, né? As pessoas que conheciam Dom Estevão que pediram, né, para iniciar esse processo de canonização de Dom Estevão. Então ele está aí numa fila aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, assim, é importante a gente rezar, agradecer a Deus o dom da sua vida, agradecer a Deus esse processo já iniciado e essa declaração de que ele é um grande servo de Deus, e né? Então vamos pedir, através de Maria, levar nossa oração de gratidão a Deus pelo dia de hoje. Dom Estevão, né, nasceu em 16 de setembro de 1919, hoje completaria 102 anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na minha folhinha de mesa, eu me deparei, sempre que eu venho aqui estudar, eu passo ela. Eu me deparei com: o Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a cólera e rico em bondade. Não nos trata conforme nossos pecados, não nos castiga conforme nossas culpas. Aí vem, né, o evangelho de hoje, né, da pecadora caída aos pés, Jesus lavando seus pés com perfume, né, e Jesus sendo repreendido porque ela era uma grande pecadora. E Jesus não estava tratando ela conforme as culpas dela, mas conforme o que? O arrependimento, a busca de Deus, né? Estava ali num ato sim de contemplação, mas também num ato de oração, num ato de agradecimento a Deus. Então, meus irmãos, é importante a gente ter na nossa cabeça o que diz Santo Afonso, e eu estou fazendo toda essa introdução para vocês entenderem o trecho que eu vou ler da Pergunta e Responderemos 388 de 1994, porque Dom Estevão fala da grande oração pelo Brasil. Para que eu reze, eu preciso que o meu espírito seja convidado por Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica. Então, é o espírito que tem a iniciativa de me convidar a rezar, não é? E normalmente, vai dizer Dom Estevão aqui, a gente se entrega mais à oração quando necessita dela, né? Não tanto como a pecadora ali aos pés de Jesus, mas quando está ainda em pecado. Então, como é importante a gente saber que a oração tem a força conversora das nossas almas.
tem a força de nos manter num contato íntimo com o Espírito Santo. E isso é transformador, isso é salvífico. Então, Dom Estevão, ele faz uma análise brilhante aqui da oração num trecho só aqui, que é a introdução da revista do mês de setembro. É a saudação do mês que ele está dando, né? Então, Dom Estevão, ele mesmo nasceu no mês de combate. É o mês da quaresma de São Miguel, é o mês da palavra, que é a espada, que é a Bíblia, né? Por conta do dia de São Jerônimo, aí no último dia de setembro. Então, Dom Estevão é esse homem da palavra, da ação, do trabalho e da oração. Não à toa, ele obedece à regra de São Bento, ora et labora. Então, ele é um homem que valoriza muito a oração. E é um homem que nos ensinou como a oração se traduz em serviço, em evangelização, não é? Então, tudo isso é uma ação, meus irmãos. A contemplação e a oração são salvíficas e elas precisam se traduzir em serviço. E esse serviço, muitas vezes, está também na oração por algo, por alguém, né? O serviço, ele não é só um ato formal, servir, né? Muitas vezes o servir é esse ato de rezar, de se colocar à disposição de um problema que te envolve ou não te envolve. Então, aqui Dom Estevão fala a grande oração pelo Brasil. Vamos ler e vamos terminar com um trechinho de Santo Afonso, porque Dom Estevão cita Santo Afonso, os dois estão intrinsecamente ligados e nós temos falado muito aqui no canal da oração, né? Desde que eu fiz as meditações sobre esse livro, A Oração de Santo Afonso, lá no Telegram, eu mesma já estava apegada a Santo Afonso em outros escritos que eu tinha feito anteriores dele, que não vem ao caso. Mas, gente, vamos meditar sobre a oração, porque esse é o chamado atual do combate, a oração, ok? E não à toa eu me deparei com essa revista nesse trecho de Dom Estevão Bittencourt. Vamos lá, o que Dom Estevão quer nos dizer hoje no dia do seu aniversário. As crises, por mais dolorosas que sejam, podem ter um aspecto salutar, né? Um aspecto saudável. A crise, ela pode ter um viés positivo, né? Algo de bom. Põe o homem diante da evidência de que ele é frágil e incapaz de responder plenamente a si mesmo. Nesses momentos, mais do que nunca, aflora a intuição de que o homem é dependente de um ser superior, o do absoluto, único, apto a saciar as aspirações santamente utópicas do ser humano. Então, a prece brota espontaneamente do coração. Senhor, salva-nos, estamos a perecer. Mateus 8:25. Toda a história da humanidade dá testemunho dessa verdade. Muitos começaram e começam a se lembrar de Deus nas situações aflitivas. O cristianismo reconhece este fato tão frequente. A Sagrada Escritura muito insiste no valor e na necessidade da oração em todo o tempo. O Senhor Jesus, por exemplo, numa de suas parábolas, se refere a um homem que de noite, nas trevas e na insegurança da noite, vai importunar o amigo pedindo-lhe 3 pães. E por rogar perseverantemente recebe mais do que 3 pães. Recebe tudo aquilo de que necessita. Lucas 11, do 5 ao 8. A tradição cristã faz amplo eco a estas verdades, a tal ponto que Santo Afonso Maria de Ligório, repetindo o que antes se dissera, pôde afirmar: quem reza, certamente se salva. Quem não reza, certamente se condena. No século IV, São João Crisóstomo em Constantinopla já dizia: não se compara ao valor da oração. É possível até no mercado ou num passeio solitário fazer oração frequente e fervorosa, sentados em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. Dirá alguém: às vezes Deus parece insensível à oração dos homens. Um Deus insensível a seus filhos não seria Deus? Responde não somente a fé, mas também o bom senso. Os santos explicam o fato. Não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois ele quer fazer-te um bem ainda maior pela tua perseverança em permanecer com ele na oração. Evagro Pontico, monge do século IV, da oração número 34. Ele não despreza os anseios do homem, pois foi ele mesmo que os incutiu no coração do homem ao criá-lo. Todos foram feitos para a vida, e a vida plena, mas ele vê mais longe do que a criatura e discerne melhor o que lhe convém. De resto, há no Evangelho uma estranha bem-aventurança, aquela
dos que têm fome e sede de justiça. Mateus 5,6. Esses não têm justiça, não têm santidade, não têm a resposta para os seus anseios mais profundos, mas têm fome e sede de santidade. Têm fome e sede desses valores. Sofrem por causa dessa fome e sede, são felizes porque assim sofrem, diz o Senhor. Na verdade, tal é a condição mais autêntica do homem: sentir-se faminto e sedento de algo mais, saber-se peregrino do absoluto, ser viandante em demanda da plenitude, e por ter fome do absoluto, ser orante. Então aqui, né, nessa abertura do mês de setembro de 1994, Dom Estevão se torna um poeta, né, da exortação da oração. Rezem! Essa fome, essa sede de justiça é uma bem-aventurança, é uma grande alegria. Rezem insistentemente, sem se cansar. Por quê? Porque se Deus demora, Ele quer te fazer um bem maior. Santo Afonso cita também Santo Agostinho quando ele diz: quando Deus demora num pedido em que você sabe que é para a tua salvação e que é bom, é sinal de que Ele está fomentando tanto a perseverança, como diz aqui, né, Evagro Pontico, como também a vontade de obter aquele bem e a alegria ao recebê-lo. Então a gente, o nosso país, realmente ele se encontra numa batalha clara, claríssima, né? Os padres mais fiéis ao magistério da igreja estão lembrando disso, né? Os padres que estão mais conforme, mais ligados ao vigário, né, ao Papa Francisco, estão percebendo esse confronto iminente, né, da nossa fé católica com as ideologias do mundo. Esse confronto já acontece, mas ele pode ser mais grave do que é, né? Ele pode ser mais violento. Então, meus irmãos, se apeguem, né, à palavra, se apeguem à oração, porque São João Crisóstomo, um doutor da igreja, um santo padre da igreja, lá dos primórdios, lá dos inícios dos séculos, né, no século IV, vai dizer que é possível rezar em todo o tempo. Né? A gente está vendo se levantar no nosso país, e fica essa reflexão para esse dia de Dom Estevão Bittencourt, de seu nascimento. O nosso país está se levantando em fé. O nosso país está atendendo ao convite do Espírito em suas almas de batizados. O nosso país está acreditando no poder da oração. E por quê? Porque nós nos fiamos em nós e na nossa fome e sede de justiça? Não. Porque nós acreditamos na providência divina. Então Dom Estevão fala isso, né? A gente precisa acreditar porque o ser humano ele foi criado, nele foi incutida essa condição. Dom Estevão chama de condição mais autêntica do homem, tem inerente a gente. Né? Então aqui Dom Estevão nos exorta, e eu quero terminar também, como Dom Estevão citou Santo Afonso, e eu sou já uma apaixonada por Santo Afonso Maria de Ligório, eu queria ler o trecho que eu também abri, né? Porque eu gosto de fazer assim, às vezes eu abro, né, um livro e leio aquilo que está. Então eu abri no parágrafo 28, né, no parágrafo não, no item 28, em que Santo Afonso Maria de Ligório, seu livro A Oração, diz: nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor benefícios sem receber o que desejava, diz São João Crisóstomo. Então os dois estão citando São João Crisóstomo, presta atenção, né? Como nada por acaso. Mas para que alegar mais razões e autoridades, desde que o próprio Jesus disse: vinde a mim a todos os que trabalhais e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tem Mateus 11, 28. Segundo São Jerônimo, Santo Agostinho e outros, carregados são aqueles, geralmente os pecadores, que gemem sob o peso de suas culpas. Se recorrem a Deus, Ele, conforme sua promessa, os salvará com o auxílio de sua graça. Tu não desejas tanto o perdão dos teus pecados, quanto Deus deseja perdoar-te, diz São João Crisóstomo. Não há graça, acrescenta o mesmo santo, que não se obtenha pela oração, ainda feita pelo pecador mais miserável, contanto que seja confiante e assídua. Notemos bem o que diz São Tiago: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos sem impropérios. Está na carta, né, de Tiago 1:5. Todos quantos recorrem a Deus pela oração são atendidos por Ele e cumulados de graças. A todos dá liberalmente, mas consideramos bem a palavra sem impropérios.
Isso quer dizer que Deus não faz como os homens. Quando alguém nos pede um favor, se fomos ofendidos antes, censuramos a injúria recebida. Deus não procede desta forma, como quem o invoca, ainda que fosse o maior pecador do mundo. Quando ele lhe pede qualquer graça necessária à salvação, não o acusa das ofensas feitas, mas o recebe como se nunca tivesse sido ofendido por ele. Consola-o, atende-o prodigamente e o enriquece de dons. Meus irmãos, eu queria deixar essa leitura porque ela tem tudo a ver, não é, com o que Dom Estevão Bittencourt falou aqui na Pergunta e Responderemos. Ele fala mesmo que a humanidade geralmente lembra de Deus em suas aflições. E não há mal nisso. Por quê? Porque o momento em que você esqueceu de Deus na sua vida, se você lembrar de Deus, Deus vai te acolher e vai acolher tuas preces. Seja por você, pela tua família, pelo teu país, né? Deus, como diz essa palavra aqui do meu calendáriozinho de mesa, Deus é o Senhor, é misericordioso e compassivo, lento para a cólera, rico em bondade, não nos trata conforme nossos pecados, não castiga conforme nossas culpas. Salmo 103, do 8 ao 10. Meus irmãos, o que o demônio quer é que desanimemos. Ele não quer exatamente fazer com que nos contraponhamos contra as ideologias. Ele quer fazer com que a gente, vendo tudo que está acontecendo à nossa volta, simplesmente desanimemos. Ou porque não somos dignos, e não somos mesmos, né? Mas é preciso reconhecer os méritos de Cristo. Ele ganhou a nossa dignidade, então por isso nós podemos recorrer ao Pai através dos méritos de Cristo. Por isso nas orações nós pedimos, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, não por nós mesmos, né? Ele quer que a gente tenha esse desânimo, ele quer que a gente não recorra a Deus, ele quer que a gente não reze. Dom Estevão, no dia do seu aniversário, hoje está falando, rezem pelo país, rezem independente de se sentirem, não é, justos ou não, de se sentirem saciados ou não, porque é uma bem-aventurança ter fome e sede de justiça. É uma alegria e também é uma dádiva. Por quê? Porque o Senhor, na verdade, Ele colocou isso como uma condição autêntica do homem para que a gente busque algo acima de nós. Como diz Dom Estevão, nós somos peregrinos do absoluto. Estamos num caminho, passando por essas agruras na terra, mas estamos indo para um caminho absoluto, acima de tudo que podemos imaginar, tá? Muito melhor. Nós somos viandantes em demanda da plenitude. Nós estamos procurando algo que é pleno. Nada nesse mundo, nem nada que alcancemos vai nos satisfazer. E nós temos fome, e por ter fome de absoluto, nós somos orantes. Vamos continuar rezando para que esse absoluto, para que Deus, o onipotente, onisciente, onipresente, trabalhe, haja no nosso país, através da nossa própria conversão. Sejamos sal da terra e luz do mundo, como foi Dom Estevão Bittencourt, um grande missionário da palavra, um grande evangelizador, um homem incansável que visualizava esses problemas do mundo, mas jamais desistiu de evangelizar e de querer a conversão do homem e de convidá-lo a rezar. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima, viva Dom Estevão Bittencourt. Obrigada, Senhor Deus, por ter dado esse grande dom que é o Dom Estevão Bittencourt para a nossa igreja. Até mais.